quero desejar uma noite de bênção sobre a tua vida, que essa ministração, que esse louvor, que essa graça, ela possa alcançar você na tua casa, onde você estiver. Pode ter certeza de que nós, seres humanos, nós temos as nossas limitações enquanto ao tempo, enquanto ao espaço. No entanto, o nosso Deus, devido à sua onisciência, não tem nenhuma dessas limitações. O mesmo Deus que encheu esse ambiente com a sua glória, com a tua presença, pode alcançar você exatamente onde você está. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo e que seja ministrado pela graça e pela palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de pedir para você, para que você compartilhasse mais uma vez. Marque o maior número de pessoas, coloca aí no comentário, marca alguém. Eu quero convidá-los para um mergulho nas Escrituras agora. Nós temos um desafio muito grande. A temática que fora proposta por este casal, na direção que Deus colocou no coração da Dani, é Desperta Noiva. E nós queremos então ministrar uma palavra profética nesse tempo. Queremos ministrar uma palavra de despertamento para a minha, para a sua vida, e eu tenho certeza que será algo extraordinário. O texto em questão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, sob a perspectiva de Mateus, capítulo de número 25. Eu espero você encontrar no seu smartphone, na sua Bíblia, onde você tiver um exemplar, seja por intermédio de um software, seja por intermédio de uma Bíblia física. Eu aguardo você encontrar Mateus, capítulo de número 25. Por favor, compartilhe essa live, avise os teus amigos que nós teremos um tempo de meditação da palavra de Deus, um tempo de muita qualidade, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 25, a palavra de Deus diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Em nome de Jesus, permita-me orar com você nesse momento, uma rápida oração, para que o nosso coração seja completamente aquecido pela presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós nos encontramos nesse momento, tomados por essa ambiência de glória, pela presença do Teu Espírito Santo, pela iluminação e revelação da Tua santa e bendita palavra. Uma vez mais eu peço a Ti, Senhor, use-nos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Use-nos, porque isso não tem nada a ver com o vaso, mas tem tudo a ver com o Teu Espírito. Use-nos mediante a Tua graça e a Tua bondade. Pai, que unicamente a Tua palavra, a Tua graça, o Teu Espírito Santo possa aparecer nesse momento. Que o Senhor possa alcançar todas as pessoas com esta palavra e despertá-las para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova fase da igreja. Pai, eu peço em tudo a Tua direção, a Tua instrução, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto de Mateus, capítulo de número 25, particularmente é um dos textos que mais me emociona, que mais me chama a atenção,
que mais mexe com o meu coração e um texto do qual eu tenho muita alegria de ministrar. Mas a história do capítulo de número 25, ela não começa necessariamente no capítulo de número 25. Ela é contextualizada pelo capítulo de número 24. É no capítulo de número 24 que todo o contexto de Mateus capítulo 25 vai se desenrolar. E no capítulo de número 24, Jesus, ele diante de um monte, ou em cima de um monte, ele inicia um dos seus maiores e mais intrigante sermão. No capítulo de número 24 de Mateus, Jesus começa aquilo que popularmente é conhecido como o Sermão da Montanha. E é interessante como começa esse sermão, porque esse sermão ele é motivado por questionamentos dos seus discípulos. Os teus discípulos estão curiosos, os teus discípulos estão desejando entender as coisas que aconteceriam no futuro. O capítulo de número 24 vai dizer: os seus discípulos estão indagando ao Senhor e perguntando: Senhor, mas o que acontecerá no tempo do fim? Quais são as coisas que acontecerão no tempo do fim? E é interessante que, motivado por esse questionamento, Jesus então decide abrir uma janela no tempo espiritual e ele começa a trazer algumas fortíssimas revelações escatológicas. A riqueza escatológica do capítulo 24 é muito grande. Jesus vai abordar algo que se refere a um tempo antes do arrebatamento, mas ele também vai abordar um tempo depois do arrebatamento, e ele vai trazer uma série de assuntos importantes. No capítulo de número 24, estão ali uma série de sinais escatológicos que antecedem a vinda dele para buscar a tua igreja. Exatamente isso. No capítulo 24 de Mateus, estão ali catalogados uma série de sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Em virtude da pergunta e do questionamento dos seus discípulos, Jesus então começa a dizer que no princípio das dores, que nos tempos que antecederiam o arrebatamento da igreja, haveriam sinais, evidências, que seriam emitidos ao mundo todo, para que as pessoas pudessem perceber que estaria próximo o tempo em que ele viria buscar a igreja. E ele vai falar acerca de vários sinais. Ele vai dizer que no período em que antecede o arrebatamento da igreja, haveria um aumento significativo e expressivo de pestes, de doenças, de guerras, de perseguições, de falsos profetas. Ele vai falando acerca de sinais. Eu quero que você tenha isso bem claro na tua mente. Ele está falando no Sermão da Montanha de sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. E a bem da verdade, esses sinais estão aí para todo mundo ver. Só não vê quem não quer, só não entende quem não quer. Mas todos os sinais contidos em Mateus, capítulo de número 24, estão expostos nos dias que nós estamos vendo. Mas, preste atenção, redobre a tua atenção agora para entender isso que eu vou falar. Porque dentre esses sinais, escute, dentre todos esses sinais que são pontuados por Jesus no capítulo de número 24, perseguição, peste, fome, falsos profetas, terremotos, etc. e tal, há um sinal que muitas vezes passa despercebido a nossa vida. Esse sinal, embora pareça ser tão inofensivo, a meu ver, é o sinal mais importante
que nós precisamos atentar nos dias que nós estamos vivendo. Vou repetir didaticamente para você entender e não perder absolutamente nada. Há vários sinais contidos em Mateus capítulo de número 24, Dani, Márcio, há vários sinais. Fala-se muito das perseguições, fala-se muito das doenças, fala-se muito das pandemias, fala-se muito dos falsos profetas, fala-se muito dos terremotos, dos problemas climáticos, mas tem um sinal que ninguém está falando dele, tem um sinal que ninguém está observando, e esse sinal está diretamente ligado à nossa vida espiritual. Esse sinal, ele vai chegar exatamente no capítulo de número 25. Jesus começa o seu sermão no capítulo de número 24. Ele discorre todo o escopo do teu sermão, todo o conteúdo do teu sermão no capítulo de número 24. Mas quando ele chega no capítulo de número 25, ele chega no ápice do seu sermão, ele chega no clímax do seu sermão, ele chega no ponto mais agudo, no ponto mais tônico do teu sermão. E ele vai dizer: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Irmãos, é muito bom falar sobre o azeite, é muito bom falar sobre as vasilhas, é muito bom falar sobre as virgens, é muito bom falar sobre as prudentes, é muito bom falar sobre as nécias, mas o sinal mais importante que nós devemos e precisamos prestar atenção nos dias que nós estamos vivendo é o sono. O sono. Está aí algo que está passando desapercebido da nossa vida, da igreja do século presente. Perceba que nós estamos falando de 10 virgens. Perceba que nós estamos falando de 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Perceba que nós estamos falando de 10 virgens, que as prudentes, elas se preocuparam, elas se anteciparam, elas tinham uma reserva de azeite, elas foram atrás de azeite, elas tinham azeite, elas eram prudentes. E o que é ser prudente? Se não se antecipar diante de uma situação. Isso é ser prudente, é se antecipar diante de uma situação antes que a situação aconteça. Isso é ter uma postura de prudência. As prudentes, por sua vez, fizeram então um grande estoque de azeite, guardaram azeite. As imprudentes, as nécias, não tiveram o mesmo comportamento, não se preocuparam em guardar azeite, não se preocuparam em fazer um estoque, não se preocuparam com um bom depósito. Mas até aí tudo bem. Sabe o que é que me chama a atenção? Nós temos 5 virgens que são prudentes e 5 virgens que são nécias. Vou repetir: nós temos 5 prudentes, 5 virgens que são prudentes, e nós temos 5 virgens que são nécias. Dão um total de 10 virgens. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: quantas virgens dormiram? Você sabe que isso é uma pergunta interessante. Todos os anos que eu tenho acumulado no meu ministério, dando aula de teologia, dando aula na escola bíblica dominical, todos os anos que eu tenho ministrando a palavra de Deus em vários outros lugares, todas as vezes que eu faço essa pergunta, todas as vezes que eu pergunto quantas virgens dormiram, a maioria das pessoas me responde: 5 dormiram, as 5 loucas dormiram. E isso é uma inverdade, porque se você olhar no texto, você vai ver que as 10 dormiram. E isso é intrigante, isso nos leva a pensar de uma forma muito questionadora, porque olhando humanamente,
dá-se a entender que seria natural que as loucas dormissem. Era lógico, seria natural que as imprudentes dormissem. Por quê? Porque elas eram imprudentes, porque elas eram nécias, porque elas levavam a vida de qualquer jeito, levavam a vida de qualquer maneira, levavam a vida de qualquer maneira. Aliás, isso traz um simbolismo muito grande para a igreja no dia de hoje. 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Sabem quem são as 5 loucas? As 5 loucas, elas são aquelas que estão dentro da igreja. Elas são aquelas virgens que estão dentro da igreja, mas vivem de qualquer jeito, vivem de qualquer maneira. São aquelas que dentro da igreja estão levantando a mão, estão adorando, estão dizendo eu quero conhecer Jesus, mas fora da igreja tem um comportamento completamente inadequado. Está com o celular cheio de Anitta, vivendo, dançando funk. Ei, dentro da igreja levanta a mão para adorar a Deus, mas lá fora o comportamento não condiz com noiva. Diz que é noiva de Cristo, paga de noiva de Cristo, mas me desculpa a franqueza, se comporta como uma prostituta. Se você é noiva, então se comporte como noiva, viva como noiva, honre o noivo como noiva, tenha uma vida de verdadeira noiva abençoada. Sabe quem são as 5 loucas? São aquelas que vão vivendo de qualquer maneira. São aquelas que não se definiram ainda, não sabem se são comprometidas ou não. São aquelas que vivem uma vida dúbia. No domingo estão adorando ao Senhor, mas no meio da semana estão dançando funk até o chão. Deixa eu dizer uma coisa, está faltando aliança no dedo. O que a gente precisa nesse tempo é compromisso com o noivo. Se você é noiva, então se comporte como uma noiva, haja como uma noiva e honre o noivo. Glória a Deus, aleluia. As 5 prudentes são aquelas que têm a consciência de quem são, do compromisso que têm com Cristo, que não negociam. Uma noiva comprometida, que não flerta com o mundo, que não flerta com as coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque ela se valoriza, ela valoriza o compromisso que ela tem como noivo, sabe que ela está comprometida. Você sabe o que é um noivado? Tem muita gente fazendo noivado e não sabe nem o que significa o noivado. Quando você está noivando com alguém, você está pegando uma aliança que será usada na sua mão direita e que depois será transportada para a sua mão esquerda. No noivado, com aquela aliança, você está dizendo para a pessoa: eu prometo que a partir de agora eu não serei mais de ninguém. Eu sou exclusivamente sua. Eu estou te esperando. Isso é noivado. As 5 prudentes são aquelas que têm consciência do compromisso. São aquelas que estão guardadas verdadeiramente para Cristo. Mas tudo bem, isso é um detalhe. Porque o que eu quero falar é que, muito embora as 5 eram prudentes, o texto bíblico vai dizer que as 10 dormiram. As 10 dormiram. Isso é chocante, porque alguém pode dizer, alguém pode olhar e pode dizer assim: meu Deus, era natural que as loucas dormissem, mas as prudentes não. Mas o texto está dizendo claramente, que as 10 dormiram. Sabe por que dormiram? Porque Jesus está dizendo que um dos grandes sinais que antecede o arrebatamento da igreja é o sono espiritual. O sono não é só falso profeta, não é só pandemia, não é só perseguição, não é só terremotos, não é, existe algo muito pior, existe algo sorrateiro, existe algo que vem devagar, existe algo que a gente não percebe, existe algo que vai acontecendo sorrateiramente, existe algo que vai acontecendo devagarzinho, existe algo que vai alcançando a nossa vida, um sono espiritual que vai
vai nos roubando da realidade, um sono espiritual que vai acabando com a nossa realidade espiritual, um sono que vai nos tirando da vida espiritual, um sono que vai nos tirando da oração, um sono que vai nos tirando do jejum, um sono que vai nos tirando da meditação da palavra, um sono que vai furtando aos poucos a nossa fé, mas a gente não percebe. Sabe por quê? Porque o sono, ele não vem como uma perseguição, o sono, ele não vem como um falso profeta, o sono, ele não vem fazendo estardalhaço, ele não vem chamando atenção, ele vem devagar, sorrateiramente, e de repente quando você vai perceber, já está completamente apagado, dormindo, completamente. Você sabe o que significa o sono? Você tem noção do que significa a palavra sono? Preste atenção. Meu Deus, o que eu estou pregando para você aqui é extraordinário. Eu estou falando de sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, e todos os sinais estão se cumprindo, todos os sinais, mas a igreja precisa tomar cuidado, porque ela está sendo entorpecida pelo diabo. O diabo está usando entorpecentes para que ela caia no sono, para que ela não pregue mais, para que ela não faça mais, para que ela não avance mais, para que ela não corra mais. O diabo está nos levando para um sono espiritual. Sabe o que significa a palavra sono? Se você recorrer ao dicionário, eu vou começar pela palavra dormir. A palavra dormir significa estar entregue ao sono, estar imóvel, distrair-se. É isso que significa dormir, estar entregue ao sono, estar imóvel, distrair-se. Sabe o que significa a palavra sono? Aprende agora. Sono é o estado que se caracteriza pela inatividade temporária da vontade, da consciência e das funções do corpo. Eu vou repetir para você. Sono é o estado que se caracteriza pela inatividade temporária da vontade, da consciência e das funções do corpo. Sabe o que é estar exatamente entregue ao sono? Sabe o que significa? É um estado de inatividade temporária. Estar num sono espiritual é ter a sua vontade comprometida, é ter a sua consciência comprometida, e é ter as funções do teu corpo comprometida. Estar num sono espiritual, estar dormindo espiritualmente, é ter essas três áreas da sua vida comprometida: vontade, consciência e funções do corpo. Vontade, sabe o que acontece com alguém que está vivendo um sono profundo? Ele perde a vontade de adorar a Deus, ele perde a vontade de servir a Deus, ele perde a vontade de ir para a igreja, ele perde a vontade de participar das reuniões de orações, ele perde a vontade de ir para o monte, ele perde a vontade de ler a Bíblia, ele perde a vontade de jejuar. Por quê? Porque está vivendo um profundo sono, e o sono é um estado de inatividade temporária. Quando ele está dormindo, ele está inativo, a sua vontade foi alterada, então ele não tem mais vontade de fazer nada. Perceba quantas pessoas estão me ouvindo aqui agora e estão percebendo que estão sendo alcançadas por esta palavra. Perceba, você era tão ativa, você fazia tanto, você pregava tanto, cantava tanto, você não perdia uma oração, não deixava de subir ao monte nunca, sempre estava na igreja. Agora perceba, não tem vontade de absolutamente mais nada, não tem vontade de fazer absolutamente mais nada. Sabe por quê? Porque precisa despertar, precisa acordar, porque o sono está roubando a tua vontade. Mas o sono, ele não altera só a tua vontade, ele altera também a tua consciência. É um estado que a pessoa diz assim, a consciência dela está alterada, ao ponto dela dizer assim, nada mais é pecado para ela. Quando uma pessoa
pessoa está dormindo espiritualmente, nada mais é pecado para ela. Pode fazer tudo, pode divorciar quantas vezes quiser, pode trair a mulher quantas vezes quiser, pode levar a namorada no motel quantas vezes quiser. Sabe por quê? Porque tem a consciência comprometida. Quando nós estamos num sono espiritual, a nossa vontade é comprometida, a nossa consciência é comprometida. Não tem vontade de fazer mais nada, não acha que mais nada é pecado. Por quê? Porque teve a sua consciência comprometida. E por fim, por terceiro lugar, as funções do teu corpo. Quando uma pessoa está vivendo um sono, o sono da indolência, quando uma pessoa foi alcançada por um sono espiritual, ela perde também as funções do teu corpo. Sabe o que é a função do corpo? Função do corpo são a produtividade que você tinha na igreja. Função do corpo está ligado a serviço, está ligado a tudo que você faz. Quando uma pessoa entra em sono espiritual, preste atenção, eu vou ser didático para falar para você, isso é sinal, gente, isso é sinal. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face dessa terra. Todos os sinais de Mateus capítulo de número 24 e Mateus capítulo de número 25 estão se cumprindo, e um dos grandes sinais é o sono. Tem muita gente dormindo, tem muita gente que entrou num sono espiritual, tem muita gente que padeceu nesse momento, perdeu a vontade, na consciência dele já foi completamente comprometida, e agora ele não tem desejo de fazer mais nada, ele não tem desejo de se comprometer com mais nada. Na cabeça dele ele diz assim: quer saber, vou cuidar da minha vida, quer saber, vou cuidar da minha família. Não, Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para você: está na hora de você despertar, está na hora de você voltar ao propósito. Você pode até mudar, mas o propósito continua o mesmo. Pregue a palavra, cante, ministre. Não é tempo de dormir, não é tempo de se entregar ao sono, é tempo de despertar para viver milagres. Sono da indolência. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 6 diz: não durmamos com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, estejamos acordados. Irmãos, o nosso Cristo está às portas. Breve ouviremos o soar da última trombeta, breve ouviremos a voz do arcanjo, breve o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Não é tempo de esmorecer, não é tempo de recuar, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de dormir, é tempo de estar sóbrio e vigilante, porque o nosso Senhor está para voltar, o esposo está para voltar. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Sono espiritual. Dani, Márcio, o que tem de gente dormindo? Eu me preocupo com a pandemia, porque é visível. Eu me preocupo com a perseguição, porque ela faz estardalhaço e barulho. Eu me preocupo com o falso profeta, porque a mídia vai denunciar. Eu me preocupo com todos os sinais. Mas Mateus capítulo de número 25, queridinho, o X da questão não é o azeite, não é a vasilha, não são as virgens. O X da questão é o sono, porque todas dormiram. E sabe qual é o problema de dormir? Você tem noção do tamanho do problema que é dormir? Porque o sono é um dos sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Por favor, entenda isso. Por favor, entenda que essa sua falta de vontade de adorar ao Senhor não é normal. Por favor, entenda que essa falta de vontade de se envolver, de se comprometer, de ir, de fazer, de adorar, não é normal. Entenda isso. Entenda que essa sua consciência que está sendo completamente distorcida, que agora nada mais é pecado,
Entenda que isso não é normal. Por quê? Porque o sono, Dani, Márcio, é um dos piores sinais que antecede o arrebatamento da igreja. As prudentes tinham azeite, mas também dormiram. Então não se gabe por ter azeite, porque se você não vigiar, vai dormir do mesmo jeito. Pode ter azeite, pode ter talento, pode falar hebraico, pode falar grego, pode fazer o que for. Você pode ter a habilidade que for, você pode fazer o que for, você pode ter o azeite que for, mas se você não vigiar, o sono pode acabar com a tua casa, com o teu ministério, com a tua família, comprometer toda a tua história. Porque o sono, vou repetir, o sono é um dos principais sinais que antecede o arrebatamento da igreja. Quer que eu prove de novo? Mateus capítulo 25 para você não basta? Então eu vou te levar até Marcos capítulo de número 14. Marcos capítulo de número 14, a partir do versículo de número 32. Marcos capítulo de número 14, a partir do versículo de número 32. O que está acontecendo? Jesus está a uma noite da cruz. Jesus está, vou repetir, a uma noite da cruz. Ele terá que enfrentar a cruz, ele terá que enfrentar os cravos, ele terá que enfrentar o azorrague, ele terá que enfrentar a humilhação, a dor, ele terá que enfrentar o vitupério, a vergonha. E por conta desse propósito, sabe o que ele faz? Ele chama alguns dos seus apóstolos para irem orar com ele. E a Bíblia vai dizer que eles chegam até um lugar chamado Getsemane, o jardim do Getsemane. O texto vai dizer que Jesus estava completamente angustiado, ele estava completamente consternado, angustiado. Lucas, o médico, vai dizer que a angústia de Jesus era tão grande, de modo que ele entrou num fenômeno, de modo que ele começou a suar sangue, gotas de sangue. Esse era o tamanho do estresse, da angústia de Jesus. Então Jesus, ele quando chega no Getsemane, ele chama consigo Pedro, Tiago e João e diz para eles: a minha alma está completamente angustiada. Por quê? Porque eu estou a uma noite da cruz. Eu estou a uma noite da cruz. Eu estou a uma noite da cruz. Entendedores entenderão. Eu estou a uma noite do arrebatamento da igreja. Eu estou a uma noite do arrebatamento da igreja. Eu estou a uma noite da cruz. Orem comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se retira um pouco além para ir orar, e depois de orar por cerca de 1 hora, quando ele volta, ele encontra os seus discípulos como? Dormindo. No momento que Jesus mais precisava dos seus discípulos, no momento que Jesus mais precisava dos seus obreiros, no momento que o pastor Jesus mais precisava dos seus obreiros, pega, que é de graça, é tempo de crise, é tempo de angústia, é tempo de pandemia, é o momento que os seus pastores mais precisam dos seus obreiros. E cadê eles? Em casa assistindo Netflix, cuidando das suas coisas, deixando a igreja para depois. Me chamaram para pregar desperta a noiva, então segura, porque hoje nós vamos despertar em nome de Jesus, a luz da palavra do Senhor. O momento em que o pastor Jesus mais precisou dos seus obreiros, quando Jesus volta para eles, eles estão dormindo. Sabe por quê? Porque o sono é uma das maiores características, é um dos maiores sinais que antecede o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo um tempo de sono, tem muita gente dormindo, tem muita gente com a vontade comprometida, tem muita gente com a consciência comprometida, tem muita gente
simplesmente com as funções do teu corpo comprometido, dormindo, não quer fazer mais nada, não tem vontade de fazer mais nada, não quer cooperar com mais nada, não quer colocar a mão em mais nada. Ei, deixa eu dizer uma coisa: desperta enquanto é tempo. O noivo está voltando, o noivo virá buscar uma noiva acordada, preparada. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Amanda Shuribicana. Aleluia. Oh, aleluia. Eu prego mesmo, irmão. Eu prego mesmo, me empolgo mesmo, irmão. Pode não ter ninguém, pode ter só eu e a parede, mas quando eu começo a falar das Escrituras, ela aquece o meu coração, ela corre nas minhas veias. Oh, bendito seja. Deus me trouxe aqui para dizer: cuidado, estamos vivendo tempo de sono. No momento que o pastor mais precisava dos seus obreiros, no momento que Jesus mais precisava, eles dormiram. Não é assim? Olhe para a obra de Deus hoje. Eu sou pastor de igreja. Por onde eu tenho passado, eu tenho dito isso. Me desculpa a aspereza da palavra, eu não sou andarilho. Eu sou pastor de ovelha. Eu sou pastor de igreja. Eu tenho mão calejada no arado. Eu tenho que atender crente. Eu tenho que orar por crente. Eu tenho que expulsar demônios. A minha vida, o meu ministério não se resume ao congresso que eu prego. Debaixo do congresso que eu prego, tem muito demônio para ser expulso, tem muita vida para ser alcançada, tem muita vida para muito enfermo para ser curado. E eu sei o quanto está difícil, porque nós estamos precisando dos nossos obreiros. E cadê eles? Sabe qual que é o discurso deles, Dani? Correria, pastor, tem uma correria, pastor. Não, eu até ia, mas uma correria. Então, eu estava indo, mas aí eu tive que ir. Chegou gente na minha casa. É isso que a gente está vivendo. E ninguém percebe o que está acontecendo com a nossa vida espiritual. Ninguém percebe a nossa condição espiritual. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está ouvindo essa live. Você está satisfeito com a tua vida espiritual? Você está contente com o que você está vivendo? Sono. Um dos maiores sinais desse tempo é o sono. Sabe qual que é o grande perigo de dormir? Preste atenção. Dani, acompanha aqui. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, e o versículo de número 24, Jesus vai contar uma parábola. E Jesus vai dizer, a parábola é sobre uma plantação. A parábola, ela é sobre o joio e o trigo. E em Mateus capítulo de número 13, no versículo de número 24, o texto vai dizer: e propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os trabalhadores, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Esse é o problema de dormir. Obreiros que eram para estar vigilantes dormiram. E porque dormiram, sabe o que aconteceu? É quando dormimos que o inimigo vem e semeia joio no nosso casamento. É quando dormimos que o inimigo vem
e semeia joio no nosso ministério. É quando dormimos que o inimigo vem e semeia joio na nossa igreja, no círculo de oração, no grupo de jovens. É o fato dos trabalhadores não estarem vigilantes, é o fato dos trabalhadores dormirem, e por conta desse sono e por conta de dormir, é que vidas de pessoas estão cheias de joios. Joio aqui tem uma conotação negativa, pejorativa. Quando eu estou falando de joio, joio é algo que não produz nada. Se você amassar o joio, não há nenhum tipo de semente, não há absolutamente nada no joio, absolutamente nada, ele não produz nada. E detalhe, o joio é como se fosse uma erva daninha. Sabe por quê? Porque o joio plantado na terra, ele consome todos os nutrientes da terra que era para ser para o trigo. Ele consome todo aquilo que era, ele tira a força da terra, ele tira a força dos nutrientes. Por quê? Porque o nutriente que era para ir para o trigo, agora o joio está tomando. Então é quando nós dormimos na fé, é quando nós dormimos na nossa vida espiritual. Por que você acha que o teu casamento está desse jeito? Por que você acha que vocês estão assim brigando dia após dia? Por que vocês acham que vocês estão assim à beira de um divórcio? Por que você acha que a tua vida espiritual está desse jeito? Por que você acha que você está vivendo um momento tão difícil? Por quê? Porque o sono fez você dormir, e no meio do teu sono, joio foi semeado no teu ministério, foi semeado na tua casa, foi semeado na tua família. Sabe por quê? Porque este é o problema do sono. Quando nós estamos dormindo, é aí que o diabo vem e semeia tudo aquilo que não presta na nossa vida. Dormimos e a nossa oração, ela diminui. Dormimos e a nossa vida com Deus, ela diminui. Eu já disse para você que o sono compromete vontade, consciência e ações do corpo. Ela compromete toda a sua vida espiritual. Só que o sono não vem fazendo estardalhaços, o sono não vem perseguindo, o sono não vem fazendo barulho. Eu vou caminhar para terminar agora, mas eu preciso que você preste atenção. Tem muita gente que está dormindo e não sabe. Você perdeu produtividade. Você não produz mais como você produzia. Você não faz mais como você fazia. Você não age mais como agia. Agora, para você, não tem vontade de fazer mais nada. Agora, na sua cabeça, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar. Quer saber? Na igreja tem muito problema. Na igreja tem muita dificuldade. Chega perto aqui que eu quero trazer uma revelação para você. Na igreja tem muita dificuldade, tem muito problema, muito disse-me-disse, muita fofoca. Quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Cuidado, muito cuidado. Sabe por quê? Pega essa, Márcia e Dani. Muito cuidado, sabe por quê? Porque quando Jesus estava próximo para morrer na cruz, quando Jesus diz para os seus discípulos que estava chegando o momento para ele cumprir o propósito, para ele morrer, para cumprir o sacrifício de salvação, a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta e diz assim: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Senhor, não faças tal. O Senhor vai morrer. Não, tenha misericórdia de ti mesmo. O discurso na boca de Pedro parecia ser empático. Estou falando de empatia. O discurso parecia ser empático, Dani. Quantas vezes já falaram para mim, Márcio: pastor, vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da tua família. Você fica sofrendo aí por causa de crente, por causa de gente que não te valoriza, por causa de gente. Pastor, vai cuidar. O discurso, Dani, até parece empático, até parecia soar bem-vindo.
Só que quando Jesus olha para Pedro, o que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Porque ele percebeu que Satanás estava usando a boca de Pedro para tirar Jesus do propósito. Então, outra coisa, perceba que essa palavra não veio de gente de longe, essa palavra veio de gente de perto. É gente de perto que vai chegar para você e vai falar assim: olha, tem cuidado de ti mesmo, olha, cuide da sua vida, olha, quer saber, larga a mão desse negócio de igreja. Não, é o diabo travestido de empatia para tentar te tirar do propósito. É sofrido, é verdade, a gente chora, é verdade, dói, é verdade, machuca, é verdade, mas aprenda uma coisa para nunca mais esquecer: nenhuma dor será maior do que o propósito sempre é maior. E eu quero liberar essa palavra para você, eu quero liberar essa palavra para esse casal. Toda dor, todo choro, vai valer a pena o ministério que Deus confiou a vocês, vai valer a pena aquilo que Deus colocou no coração de vocês, ainda que doa, ainda que sofra, mas não saia do propósito, não deixe nenhuma voz travestida de empatia para tirar você do propósito. Continue fazendo, continue. Ei, essa voz mansa é para te fazer dormir. Sabe o que o diabo queria? Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. O diabo queria que Jesus tivesse algo do tipo: quer saber, Pedro? Eu acho que você tem razão. Meu irmão, o sono parece ser bom, o sono parece ser confortável, teu sofá parece ser confortável. Não frequentar os cultos de quarta, de domingo, de terça parece ser confortável. Deixar de trabalhar na obra de Deus parece ser confortável. Não ter responsabilidade para pregar, para cantar, para ministrar parece ser confortável. É uma zona de conforto. Mas sabe qual que é o problema? É que não cresce mais nada nessa zona de conforto. Esse conforto vem para produzir para você sono, para você dormir, para você parar com o teu ministério, para você se tornar inativo do teu ministério. Vamos caminhar para terminar, aguenta mais um pouquinho. Preste atenção. Eu quero contar para você a história do sapinho. Se você pegar um sapo e você, com um recipiente, uma panela completamente aquecida, acima de 100 graus Celsius, ao ponto da água estar completamente fervendo, se você pegar esse sapo e colocar ele dentro dessa água fervendo, o que vai acontecer? Naturalmente o sapo vai pular. Ele vai usar todos os seus esforços para tentar sair fora dessa panela fervendo, porque é o seu instinto de sobrevivência. Ele vai fazer de tudo para pular. Em contrapartida, se você pegar uma panela de água fria, bem fresca, você acender uma chama de um isqueiro embaixo, uma chama bem pequena, e você colocar esse sapo dentro dessa água fria, sabe o que vai acontecer? Ele não vai pular, porque a água está fria. A água vai estar fresca, só que a água vai esquentando gradativamente. Ela vai esquentando devagar. Mas a água esquentando devagar, gradativamente, não assusta o sapo. Por quê? Porque ele vai se adaptando à temperatura da água. Como a água vai sendo aquecida vagarosamente,
Então ele vai se adaptando à temperatura da água, se adaptando, se adaptando, se adaptando. Quando ele perceber que a água está quase fervendo, ele vai tentar pular, mas já não consegue mais, porque já está cozido. O diabo não virá contra a tua vida com uma panela de água fervendo. O diabo não virá com perseguição, fazendo barulho. O diabo não virá como monstro, como dragão, não! O diabo virá com uma água fresquinha, adaptável, gostosa. Virá como forma de Netflix. Virá como forma de sofá, edredom, reuniões de amigos, churrasco. Ah, não vou para o culto hoje não, vou ficar por aqui mesmo. Sabe o que acontece? A gente vai se adaptando a uma vida sem oração. A gente vai se adaptando a uma vida sem ir para os cultos. A gente vai se adaptando a uma vida sem meditar na sua palavra, sem devocional com Deus. A gente vai se adaptando a uma vida sem oração. E na hora que a gente percebe, a gente está completamente cozido. O sono, ela não é uma guerra barulhenta. O sono, ela é uma guerra fria, devagar. Mas para terminar, sabe o que é que me alegra? Sabe o que me deixa completamente feliz? É a fidelidade do Senhor Deus para com a nossa vida. É a graça e a misericórdia desse Deus tão glorioso e tão maravilhoso. Sabe por quê? Porque se você voltar para o texto de Mateus capítulo de número 25, você vai perceber que no versículo de número 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas sabe o que me alegra? É essa graça, é esse ousado amor que Deus tem por nós. É um amor absurdo. É um amor impressionante, porque Ele não desiste da gente, cara. A gente dá para Ele todos os motivos para Ele desistir da gente. Cara, a gente dá para Ele todos os motivos para Ele desistir da gente. Você quer saber a real? Nós somos miseráveis. Você quer saber a real? Sabe o que significa a palavra miserável? A palavra miserável significa aquele que não tem riqueza de nenhuma natureza. Não tem riqueza material, não tem riqueza espiritual, não tem riqueza moral, não tem riqueza de nenhuma natureza. Essa é a nossa realidade. Nós somos miseráveis, nós não merecemos. E é isso que faz esse amor ser extraordinário. É isso que faz esse amor ser incompreensível. É isso que faz, porque mesmo a gente sendo miserável, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente dando todos os motivos, todas as razões para Ele se esquecer, para Ele nos abandonar, a Bíblia vai dizer aqui em Mateus capítulo de número 25, elas dormiram, é verdade, mas o texto vai dizer que elas não continuaram dormindo. Sabe por quê? Porque Deus deu um jeito de acordar, Deus deu um jeito de
despertar. Deus sempre vai arrumar um jeito para despertar a tua noiva. Não importa qual seja o sono, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o momento. Eu não sei como está a tua vida espiritual, eu não sei como você está vivendo agora, mas deixa eu dizer uma coisa: há um Deus dos céus que está vindo ao teu encontro para despertar a tua vida, para despertar. Elas dormiram, mas não ficaram dormindo. Glória a Deus. Aleluia. Cara, elas dormiram, mas não ficaram dormindo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite, mas à meia-noite, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Sabe o que é isso? Deus sempre vai arrumar um jeito para despertar a sua igreja, para despertar a sua noiva. Deus arrumou um jeito. Ele nos trouxe nessa live em home com a Dani como macho, para despertar a tua vida, para ministrar. Em nome de Jesus, aí onde você está, levante a sua mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Talvez você não esteja vivendo o melhor momento da tua vida espiritual, talvez você esteja vivendo um momento de dor, de angústia, talvez a tua vida esteja completamente destruída, mas em nome de Jesus eu profetizo: não vai faltar azeite na tua vida, não vai faltar a presença de Deus. Ele te desperta para uma realidade de milagres. Tome posse desta palavra. Ramando, corramanda, sai, rebebecanda lá. Receba isso, receba uma transformação espiritual, receba uma mudança espiritual, receba a graça. Oh, impressionante é esse amor. Não, Ele não vai deixar a tua noiva adormecida. Adacanto com da Séfia Sui. O Espírito Santo está me dizendo aqui agora, que existem pessoas que estão ouvindo essa live que desviaram. Você saiu dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo está me dizendo: Ele te trouxe nessa live para te dizer: eu estou te despertando agora, minha filha. Volta para a minha presença, volta para a minha casa. É tempo de acordar, é tempo de despertar do sono. Eu, o Senhor, visito a tua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Volta, volta. Versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. O clamor, estou encerrando agora. O clamor aconteceu no versículo de número 6. O clamor aconteceu no versículo de número 6. No versículo 6, o noivo não voltou. No versículo 7, o noivo não voltou. No versículo 8, o noivo não voltou. No versículo 9, o noivo não voltou. O noivo vai voltar no versículo de número 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O clamor aconteceu no versículo 6. No versículo 6, o noivo não voltou.
No versículo 7, o noivo não voltou. No versículo 8, o noivo não voltou. No versículo 9, o noivo não voltou. O noivo só voltou no versículo 10. Sabe por quê? Porque esse é o tempo em que Deus vai despertar a igreja. Eu profetizo e creio que haverá um tempo de despertamento antes do arrebatamento da igreja. Eu profetizo que haverá uma voz profética à meia-noite. A meia-noite representa o tempo do fim. Haverá uma voz profética nesse tempo. Ministérios serão levantados e despertados. Pregadores serão levantados e despertados. Noivas serão levantados e despertadas. A igreja será levantada e despertada, independente do que nós estamos vivendo, independente do tempo que nós estamos vivendo. Deus nunca fica sem os seus remanescentes. Haverá pregadores, sim. Haverá ministro de louvor, sim. Haverá pregadores, sim. Haverá profeta, sim. Haverá manifestação de Deus, sim. Haverá cura, sim. Haverá milagre, sim. Eu profetizo em nome de Jesus que haverá um tempo de despertamento, um tempo de avivamento extraordinário, para que Cristo então venha arrebatar e buscar a igreja em nome de Jesus. Aí onde você está, Erai fosse Aramadai, eu quero orar por você agora. Noiva, desperta. Esse sono é para te entorpecer. Esse sono é para te tirar das atividades da presença do Senhor. Quando alguém está sonhando, quando alguém está dormindo e sonhando, ele está fora da realidade. Quando alguém está dormindo e sonhando, o que ele está sonhando não é real. É porque o diabo quer te tirar da realidade de milagres, para fazer você viver na utopia dos sonhos. Eu creio num tempo de despertamento. Aí onde você está, feche os teus olhos e eu vou orar por você. Deus de poder e de glória, eu ministrei a tua palavra por intermédio dessa maneira que o Senhor criou para despertar o teu povo. Pai, fala-se muito de tantos outros sinais, mas o sono é um sinal sorrateiro, uma guerra fria, como uma doença silenciosa sem sintomas, que vai nos envolvendo vagarosamente e nos furtando da realidade de milagres, nos levando para uma utopia de sonhos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga um grande despertamento para a tua igreja, que o Senhor traga um grande avivamento, porque o Senhor não deixou as virgens dormindo, o Senhor não deixou. Houve uma voz à meia-noite, e nós queremos ser essa voz profética, junto com teu Espírito, para despertar o maior número de pessoas possíveis. Pai, assim eu oro e eu abençoo a tua noiva, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.